meu povo que se chama por meu nome, eu ouvirei e sararei, perdoarei. Segunda Crônicas 7:14. Se orarmos a Deus e obedecê-lo, Ele sara nossas feridas e perdoa todos os nossos pecados. Se o meu povo que se chama por meu nome, orar e buscar a minha face, eu ouvirei e sararei, perdoarei. Vamos orar. Pai querido, na tua presença, mais uma vez, estamos nós, querendo aprender de ti. Agora que vamos abrir a tua palavra, fale ao nosso coração. Abençoe todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que irão assistir esses vídeos, que eles possam, junto comigo, aprendermos juntos da tua palavra, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos e amados preciosos, eu quero caminhar um pouquinho convosco aqui na profecia, né? Eu gosto de pregar a profecia porque foi justamente nas profecias que eu passei a descobrir verdades que eu não sabia. Então, de repente você também, meu precioso irmão, de repente você é uma pessoa sincera, né? E você estuda a Bíblia, mas você não consegue entendê-la, né? Então eu fiquei por muito tempo assim também. Estudava a Bíblia, mas eu não conseguia entender, porque muita gente, como eu, entendia do mesmo jeito. Eu estava numa multidão de pessoas, mas que entendiam todos da mesma maneira. Todos davam o mesmo significado. E aquilo, à medida que eu ia estudando a Bíblia, em outras partes eu vi uma desconexão, né? Os assuntos, eles não linkavam. E eu ficava com aquilo, mas não estou entendendo. Mas aqui não era para estar em desarmonia. Então eu percebi que a minha vida na Terra, ela não teria sentido se eu não conhecesse o Deus verdadeiro, a vontade dele, para que eu pudesse aí me esforçar para cumprir essa vontade dele, para poder agradá-lo. Porque se não acontecesse isso, para mim não tinha sentido.
E olha que eu passei coisas difíceis para poder me manter na fé. Durante mais de 20 anos. Mas então, à medida que eu ia às madrugadas, eu deixava de dormir, para poder estudar a Bíblia, para poder querer saber o porquê das coisas. E aquilo eu fui comparando uma coisa com a outra. E então, eu quero dizer para você que eu estou hoje aqui, como você está vendo. Então, quero que você acompanhe comigo, porque é justamente nas profecias bíblicas dos antigos profetas, como Daniel, Isaías, Jeremias, Joel, esses profetas, Ezequiel, esses profetas antigos, eles não estão aqui nesse mundo mais, mas eles deixaram escrito para nós, é grande luz, que se a gente estudar com o coração sincero e humildade, pedindo ao Espírito, pedindo a Deus que mande o seu Espírito sobre nós que estamos estudando a Bíblia, Deus vai enviar o seu Espírito, né, para fazer você e eu entender a Bíblia. Então eu não estou aqui me julgando mais conhecedor do que ninguém não, meu amigo. Eu sou um eterno aprendiz, mas eu confesso para você que a minha vida tem duas etapas. Antes de eu conhecer a Bíblia, a palavra de Deus aqui, ó, como eu conheço um pouco hoje, não conheço tudo, mas conheço um pouco. E antes de eu conhecer e depois que eu passei a conhecer. Por isso eu quero que você acompanhe comigo. A primazia não é minha, é Cristo. Ele está em nós, né? E tudo que nós queremos, Deus envia pelo Espírito por meio dele, por meio de Jesus, tá certo? Se você quer conhecer a Bíblia, então peça a Deus. Mande o teu Espírito para mim. E o Espírito vem para Jesus e por meio de Jesus vem até você. Tá certo, meu amado? Então, é isso aí. Eu hoje planejei até sair para pregar publicamente lá na rua, mas estava muito chovendo, eu não pude sair. Fiquei aqui em casa e, como você percebe, eu vou deixar para outro dia. Mas quando o Espírito de Deus fala com a gente, falou comigo pela manhã, que eu teria que ir. Ainda eu cheguei a preparar um carrinho que eu tenho aqui, colocar água, colocar tudo para sair. Mas a chuva, eu digo, não, como que eu vou abrir a Bíblia no meio do tempo chovendo? É difícil, né? Pregar publicamente aí no meio do tempo, em muitos lugares aí chovendo, eu digo, não dá. Mas você percebe que agora eu tô começando a gravar esses vídeos agora, por quê? Porque o Espírito falou comigo de manhã e até de lá até agora, entendeu? Por mais que eu quisesse deixar para outro dia, estou vendo que não tem como. Porque o que está movendo em mim, o que está aqui, né, me impulsionando, eu preciso, para que eu fique tranquilo, em paz, preciso gravar. E eu vou gravar esses vídeos. Eu quero que você pegue a palavra de Deus. Nós já oramos aí. Pega Daniel capítulo 7. Daniel é um profeta dos mais antigos. Né? É o tempo de vida de Daniel. Isso nós conhecemos do Velho Testamento lá. Quando a gente percebe os livros do profeta Daniel, né? O livro do profeta Daniel, melhor dizendo, né? Porque a Bíblia não tem os livros, tem o livro do profeta Daniel. Mas esse livro do profeta Daniel, meu precioso irmão, ele se fosse destrinchar tudo que ele está mostrando, daria vários e vários livros, muita coisa, né? Muita profecia importante. Então, quero que você acompanhe comigo, porque nós estamos no período chamado Últimos Dias. Quando Daniel escreveu lá, quando Daniel teve as visões, ele registrou aqui, mencionando este período. Este período que eu e você não éramos nem nascidos. Nós viemos existir depois e hoje estamos nesse período, tá certo? Então, acompanhe comigo aqui, Daniel capítulo 7, a profecia de Daniel capítulo 7. Veja só, Deus usou dois profetas. Deus usou o profeta Daniel, lá nos tempos antigos, né? Deus falou com esse profeta, e também Deus usou agora nos últimos dias um outro profeta, o profeta João. O que Daniel sonhou e viu nas suas visões lá no passado, João, o profeta da revelação, o profeta do Apocalipse, o profeta dos últimos dias, ele viu em visão a mesma coisa.
coisa. Olha quanto tempo já se passou isso. Mas é como se Deus tivesse iniciado a profecia e Deus tivesse fechado, né? Coroado a profecia. Ou seja, eu vou dar o anúncio da profecia e vou dar a explicação e vou dar o ápice. Porque João, ele veio trazendo a revelação da profecia. Tá certo, meu amado? Aqui em Apocalipse capítulo 13. O que você encontra em Daniel capítulo 7 está linkado com Apocalipse capítulo 13. Aquele versículo, aquele texto que fala da besta do Apocalipse. A propósito, você sabe quem é a besta do Apocalipse, meu amado? Você conhece a marca da besta do Apocalipse, meu amado? Você tem a marca da besta do Apocalipse? Você sabe de alguma pessoa que tem a marca da besta do Apocalipse? Meu amado, então, este assunto você só vai entender quando você estuda as profecias, tá certo? Quem é a besta do Apocalipse? Quem é? Qual é a sua marca? Quem tem a marca da besta do Apocalipse? Você tem a marca da besta do Apocalipse, meu amado? Pois é. Depois de tantos anos com a Bíblia na mão, frequentando religiões e outras coisas mais, foi que Deus me mostrou. E eu tomei um susto quando eu percebi. Foi verdade. Quando eu percebi que eu tinha a marca da besta, né? Nossa, eu fiquei assustado demais. Mas graças a Deus, que Deus também me mostrou como eu deveria fazer para apagá-la, para neutralizá-la. Por quê? Porque antes de a nossa morte chegar, Deus quer de nós os frutos do arrependimento, certo? Deus quer de nós. Esse negócio de dizer que adoeceu rejeitando a Deus, enquanto estava andando para lá e para cá, comprando, vendendo. Então, mas na hora que você ficou velho ou adoeceu, está em cima da cama, aí agora aceita. Ué, cadê os frutos então? Cadê os frutos? E isso Deus vai pedir. E os frutos, eles terão que confirmar a decisão antecipadamente. E foi isso que aconteceu comigo. Deus me deu tempo para eu produzir os frutos. Então, venha comigo na leitura, que nós vamos chegar até lá, né? Então, Daniel, aqui no capítulo 7, procura aí, está aqui, ó, a minha Bíblia. Daniel, capítulo 7, aqui, ó. Você vai pegar aí a sua Bíblia, não só ouça, mas pegue a sua Bíblia também. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. Daniel, capítulo 7, acompanhe a leitura. Diz aqui, ó, verso 1. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. E certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Daniel, diz aqui, ó, verso 2. Em minha visão, à noite, eu vi os 4 ventos do céu, agitando o grande mar. Olha que esse verso 2 aqui já começa aqui mostrando algo que se a pessoa ler superficialmente, ele não vai entender. Aqui tem 2 coisas importantes. Aqui está falando 4 ventos da noite e está falando em mar. Ele agitava o mar. Os 4 ventos da noite agitavam o mar. Aí eu pergunto para você. Você entende isso aqui? O que significa isso? Pois é. Profecia é isso. Ela foi dada para o profeta em códigos. Para que os homens ímpios da terra não ficassem sabendo que estavam falando dos seus poderes na terra, daquilo que eles estavam fazendo, e eles destruiriam a profecia. E hoje nós não teríamos acesso. Se a profecia tivesse sido destruída, eu não estaria pregando, porque eu não ia entender, não sabia de nada. Você também não. Mas Deus é misericordioso. A bondade de Deus é sem limite. E é por isso que ele preservou
Hoje você vê milhões e milhões de pessoas pregando a profecia. Pregando a profecia que eu disse o evangelho. Mas quando chega na profecia dos profetas, que Deus deu para os profetas, você não vê ninguém pregar, ninguém mostrar. Não sei se porque não entende, ou não sei se porque tem medo de pregar e ser revelado a verdade para o povo da terra. Porque a palavra, ela traz perseguição. Vocês sabem muito bem disso. A palavra, ela traz perseguição. Mediante a apresentação da verdade, a revelação da verdade, desencadeia a perseguição. Toda a vida foi assim. Então aqui, meus preciosos e amados queridos, aqui diz assim, o verso 3. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Tá vendo? 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiu do mar. Lembra que eu questionei aqui se você sabe o que significa essa palavra mar na profecia? Se também você sabe o que significa esta palavra 4 ventos dos céus na profecia? Pois é. Então, aqui eu quero que você fique realmente prestando atenção, porque este mar, ele representa o mundo com todas as nações e todos os povos. Mar é isso. Lá em Apocalipse 17, certo? O verso 15 está dizendo que mar é água, águas são povos, multidões e línguas. Mas, no geral, mar significa, representativamente, aqui, o mundo com todas as nações, com todos os povos. Né? E aqui você percebe 4 ventos dos céus. Então aqui Daniel está dizendo que ele viu os 4 ventos dos céus agitando o mar. E que do mar saíam 4 animais, diferentes uns dos outros. Os 4 ventos aqui, na profecia, representam os 4 pontos cardeais da Terra. Ou seja, norte, sul, leste e oeste. Significando que o que Daniel estava vendo aqui, ele teve o sonho e foi confirmado na visão. O que ele estava vendo aqui se diz respeito a toda a terra. A profecia que foi mostrada para ele aqui, desses 4 animais, abrange toda a terra, todos os povos da terra. Inclusive, meu amado, eu e você. Tá certo? Então, Daniel capítulo 7, verso 4. Aqui diz, o primeiro animal parecia um leão e tinha asas de águias. Você já viu um leão assim, meu amado? Um leão com asas de águia? Pois é, esta foi aqui a fisionomia do primeiro animal. Um leão com asas, parecia um leão com asas de águia. E diz aqui, eu o observei e em certo momento essas 2 asas foram arrancadas. E ele foi levantado do chão, firmou-se em 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. Olha que sonho, olha que visão interessante. Pois é, meu amado. Nós sabemos que o vídeo que a gente grava, geralmente eu gravo aqui com 20 minutos somente, já chegou aqui o limite. Eu vou para o próximo vídeo, prosseguindo com o assunto em nome de Jesus.